Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Universo Equestre. Nós estamos com o programa Tô na Pista, comigo, Luiz Fernando Monzon, que hoje recebo um cavaleiro militar e do CCE. A gente vai aprender tudo sobre essa modalidade, que é encantadora, um dia adestramento, um dia o cross-country, o temido cross-country, e no último dia uma prova de salto. É uma modalidade interessantíssima e que faz parte das Olimpíadas desde os primeiros eventos. Coronel Fabrício Caldas Albuquerque, muito bem-vindo ao Tô na Pista. Boa tarde, Monzon. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Monzon, como você falou, é uma modalidade que acompanha, há bastante tempo. Foi desenvolvido pelos exércitos europeus ali por volta de 1800 para desenvolver a coragem no cavalo e nos cavaleiros. Começou com o nome de cavalo d'armas. Com o passar do tempo, virou o nosso concurso completo de equitação e hoje recebeu o nome pela Confederação Brasileira de Hipismo Completo. Então vem sempre acompanhando, mas como você bem falou, com essas três provas, o adestramento, o cross-country e a prova de salto. Cavalo d'armas porque era exatamente a formação do conjunto para a guerra. Exatamente. E por isso mesmo, durante muitas edições olímpicas, só podiam participar militares de qualquer força do mundo. A participação feminina era bem reduzida, não me lembro qual Olimpíada apareceu a primeira amazona no concurso completo, mas o mais interessante é a mudança que houve pela questão da segurança, não é? A partir, se não me engano, da Olimpíada de 2000 para 2004 já houve uma alteração e essa alteração acontece exatamente no segundo dia, no cross country. Sim, a gente foi tendo, com o passar do tempo, a mudança visando principalmente segurança e o esporte nosso que é cada vez mais televisionado, cada vez com mais imagens, com mais câmeras. Então sempre aquela preocupação da Federação Internacional e claro, com o nobre amigo ali da gente ter as melhores condições. Então com isso, como você falou, a gente vai tendo a mudança principal no cross-country, no adestramento e no salto também a gente tem reprises mais exigentes para o adestramento e também percursos mais delicados e um pouco mais altos no último dia. Mas o cross principalmente saindo do formato de completo, onde a gente tinha 4 fases, a gente tinha uma fase A que era de trote, que durava em torno de 30, 40 minutos, uma fase B que era steeplechase, que eram ali 3, 4 minutos, na prova principal, velocidade. 690 metros por minuto, um percurso aqui de pista a gente está falando de 350, 375 até 400 metros por minuto, com 5, 6 saltos. Tinha uma outra fase C de trote, que é um pouquinho menor, com 20 minutos trotando o cavalo. 10 minutos você apeava do cavalo, resfriava, vinha o veterinário, e aí que você largava para a última fase, que era a fase D, que era o cross-country propriamente dito. Com os obstáculos fixos, com passagem sobre a água, tudo isso. Ou seja, o cavalo já chegava nessa fase bem cansado. Exatamente. E aí você tem com isso uma prova que tinha uma característica de obstáculos que realmente testavam mais a coragem, uma velocidade que era alta, mas pela característica dos obstáculos eram mais isolados, então o cavaleiro ele colocava uma velocidade no cavalo e mantinha. E você, quando você muda, como você falou, nesse período de 2000 a 2004, começam a terminar as últimas provas de completo, que hoje a gente chama de formato longo, a gente tem só o cross-country, que aí vira essa prova, com obstáculos mais técnicos, mais delicados, e que acaba também impactando na escolha do cavalo. Como você não tem esse cavalo que você faz uma prova de quase 1 hora, onde predominava muito puro sangue inglês pelas características dele, e o adestramento não tinha tanta importância, o cavalo não tinha que ter tanta andadura, o salto no último dia também a gente escuta nas lives, o pessoal era não tem só para verificar se o cavalo tinha aguentado em condições ainda no último dia, com varas mais pesadas, obstáculos mais imponentes, se tem hoje em dia obstáculos mais delicados, então isso tudo impacta também, além da preparação técnica e física do cavalo, mas na escolha do cavalo também. Então a gente tem todas essas mudanças aí ao longo do tempo, como você colocou, principalmente ali nessa fase de 2000, 2004. Principalmente quem diz, isso é loucura e tal. Hoje em dia o cross tem obstáculos que se desmancham, que são sempre para proteger o conjunto. Para proteger o cavalo. Então essa questão da segurança foi extremamente valorizada e principalmente porque está sendo televisado e todo mundo está assistindo. Exatamente. E é muito feio a gente ver um cavalo machucado ou aquela tenda
cercando um cavalo que está sendo atendido. Protegendo, exatamente. Isso não ajuda em nada, Nada né? o esporte. Não acrescenta em nada o esporte equestre. Sim. E como cavaleiro, quais foram as últimas? Monzon, esse ano eu cheguei a participar ali da long list, né, para os Jogos Olímpicos. A gente acabou tendo aqui do Brasil só o Major Albano, então Texas do Rincão, que está hoje na Europa lá disputando vaga. E hoje a gente tem 5 conjuntos lá na Europa para a gente tirar a nossa equipe, né? 3 titulares, mais um reserva. E aí estão lá aguardando, né? O período para qualificação encerra agora dia 23 de junho, né? Já por agora. E a gente vai ter em 8 de julho, que é depois do nosso Campeonato Brasileiro, que é aqui 6 e 7 de julho. Fica o convite a todos também que quiserem vir assistir, além de participar. Teremos a clínica aqui com o William Fox Pitt, que é o nosso técnico, que é o técnico que fica mais baseado lá fora na Europa, mas vai estar aqui também ministrando clínicas. A gente vai ter o nosso Campeonato Brasileiro e, por uma coincidência ali de datas, a definição dessa equipe de 3 mais 3 titulares e um reserva vai ser no dia 8 de julho, uma segunda-feira, para definir. Maravilha. O formato hoje como é? A equipe entram 3, sem Equipe descarte? entram 3 sem descarte, sendo que você pode ter uma substituição em qualquer momento da prova. Ok. E você também pode ter uma equipe que não tem um reserva, ele pode ser eliminado nas 3 provas e ter um resultado individual. Certo. Ele é penalizado com 100 pontos perdidos no adestramento, se ele foi eliminado, o cavalo saltou para fora do adestramento, né? Mas 100 pontos também no salto, se ele, por exemplo, foi eliminado com 2 refugos no salto, 100 pontos. E 200 pontos no cross se ele foi eliminado. Então, se ele foi eliminado nas 3 provas, ele ainda termina com resultado, 400 pontos perdidos para a sua equipe. Isso daí visando também, né? A gente teve uma diminuição assim como o salto, para quê? Para ter um número maior de bandeiras, né? Ao invés daquele formato antigo. Mais países. Que ainda por exemplo, no Pan-Americano, de 4 titulares e um reserva, que o reserva, depois que começa o adestramento, ele já não pode mais entrar. Ele ele poderia entrar até 2 horas antes do adestramento por um motivo de problema veterinário ou médico do cavaleiro. Você pode a qualquer momento ter. Então isso daí cresce de importância o papel do reserva, né? Sem Porque dúvida. ele a qualquer momento ele pode estar em condições de entrar caso tenha um problema médico ou veterinário. E o formato dessa próxima Olimpíada também tem a competição individual depois? Não. Não, a competição individual é junto. No final, junto. depois do salto, dos 65 conjuntos que a gente tem, os 25 melhores conjuntos, eles entram para um percurso, para um segundo percurso no salto para definir a classificação individual desses 25, né? Os restantes, os 40 restantes, eles já ficam... Obviamente com algum dia de intervalo. Não, é seguido. Você tem um sequencial. Descanso, e aí um percurso ligeiramente reduzido, né? Que está ficando próximo ao salto, né? Cada vez a gente vê desempates maiores. Isso. Tá, então é mais reduzido, mas você vê um segundo percurso para tirar Interessante essa mudança. Sim. Não tem mais aquela que participa a equipe e depois participam os individuais. É. Não. É na mesma contagem. Exatamente. E depois um desempate para 25. Exatamente, que isso dentro daquele corte de custos, né, que a gente sempre vê. Por quê? Porque quando havia essa competição, havia um cross-country para o pessoal por equipe e havia outro cross-country. Você imagina um percurso de 6,5 km, com obstáculos completamente inéditos, um para a prova por equipe, outro para os 2 individuais, né? Que a equipe eram 4 mais um reserva que também não entrava, e depois tinha os 2 individuais, os países que conseguiam mandar nos 2, ou então mandavam às vezes só para o individual, dependendo ali do critério ali naquela Olimpíada. Perfeito. E como é que tá? Bacana ver um cavaleiro brasileiro do Exército montando um cavalo BH e nascido na Cudelaria de Rincão, disputando uma vaga. É a primeira vez que acontece isso? Cavaleiro e cavalo feitos no Brasil? A gente já teve essa situação, né, Monzon? E aí eu falo particularmente, né, vou falar um pouquinho da parte do Exército, né? A gente teve em 2008 o Coronel Snaulin, que foi com o escudeiro do Rincão para grande Pequim. Lembrança, isso aí. Que foi para lá. A gente no Exército, puxando um pouquinho para o Exército, a nossa última participação tinha sido em 1952, com o Coronel Péricles, e a gente tem em 48 ainda o nosso melhor resultado, que é o Coronel Aécio Morro, que dá nome
ao nosso cross country, aqui a pista da escola de equitação, ele foi instrutor, que foi o nosso melhor resultado individual, que foi um 4º lugar em Londres. Então, a gente vai tendo, e eu estou falando isso porque você falou particularmente do cavalo BH, né? E a Cudelaria do Rincão, saiu um levantamento recente, aí, cerca de um mês atrás, dizendo que o maior produtor de cavalos de CC com resultados pegando no mundo é a Cudelaria do Rincão. Que espetáculo. E o cavalo de destaque é o Texas do Rincão, assim como a gente tem outros aí, como o Uruguai do Rincão, a gente tem o Tamanho do Rincão, a gente tem vários outros cavalos aí. Estão mostrando resultado exatamente dentro dessa nova política do esporte. Exatamente, que você precisa um cavalo, na verdade, que vamos fazer um paralelo, é um triatleta, né? Exato. Precisa de valências, de qualidade nessas 3 modalidades. Você lá atrás, você tinha um cavalo que precisava ser forte no cross. Certo. O adestramento, o pessoal fazia ali mais ou menos, um ou outro que tinha, os alemães, o pessoal às vezes ali de alguns países da Europa que tinham mais forte. E o salto, a gente falou, era uma prova ali mais para ver como é que estava o cavalo, o cavalo não precisava, e você tinha às vezes cavaleiros que faziam 3, 4 faltas e ainda ganhavam às vezes a prova. Isso. Hoje isso não é mais possível. A gente vê as principais provas que a gente tem no mundo, que são as provas de 5 estrelas, que a gente tem, uma falta já joga lá para trás. Isso. O cross, o pessoal brinca, né? Virou obrigação. Você fazer 0 dentro do tempo e não ter nenhum problema em obstáculo, que está com outra característica, mas tem uma dificuldade. Tá? O outro dia estava vendo até com da Elizabeth Assaf, e aí você sempre cita do Pelé, né? Se ele não ser, como que ele... Eu também acredito, ele seria o jeito dele, mas... Em suma, a gente tem que resolver os problemas que a gente tem hoje. E hoje esse cavalo ele tem que ser realmente completo nas 3 provas, fazer bem as 3 provas. Senão você acaba, faz muito bem adestramento cross. For para o salto, fizer 2, 3 faltas, para esse nível que a gente está falando, talvez nas provas menores você ainda consiga alguma coisa, dependendo, pega um cross particularmente difícil, um pouquinho fora, mas nessas provas mais difíceis o cavalo realmente tem que estar muito bem nas 3 provas. Quem são as grandes forças hoje para Paris? Quem que você acha que vem forte aí? Você acompanhou um pouquinho isso na long list? Eu acho assim, Monzon, eu falo sempre, né? A Inglaterra e quem foi colonizado pela Inglaterra no CCE sempre é muito forte. A Inglaterra está muito forte. Você pega aí os 10 primeiros cavaleiros, a maioria são ingleses. Diferenciados. Então você vê, e geralmente quem Nova Zelândia e Austrália. Nova Zelândia, Austrália, o próprio Estados Unidos, o Canadá um pouquinho abaixo desse, mas também vem muito forte. A gente tem a Alemanha também, que com essa mudança lá atrás, que já estava conseguindo resultado, mas com esse cavalo, com boas andaduras, boas de salto, você tem esse pessoal. Você tem até uma mudança um pouquinho do perfil do cavaleiro que vem para o CCE, que antes era um cavaleiro que fazia muito bem cross e se dedicava muito ao adestramento. Hoje não, a gente tem muito cavaleiro vindo do salto. Fazendo o circuito inverso. O contrário, e aí são cavaleiros que são muito bons de cross, de salto, e aí ele trabalha o adestramento para resolver. Então mudou um pouquinho essa chegada dos cavaleiros dos conjuntos. Você vê cavaleiros aí, a gente teve a oportunidade de ver, estava lá com o Coronel Franco, com o Marcelo, o pessoal lá no Mundial Militar em Fontainebleau, estava de chefe de equipe, a gente viu na prova de cavalos novos, a Sandra Alfor, que é da Alemanha, entrando na prova de cavalos novos, 7 anos, saltando 1,45 m, fazendo mudança de pé na distensão com o cavalo dela, que é de CCE. Então você vê... E que no nível CCE, de qualidade chegou? 5 estrelas é 1,30 no último dia, podemos ter 5 centímetros ali para você colocar a mais. Então você vê a que nível estão os cavalos hoje de concurso de hipismo completo, né? Então realmente é diferenciado, né? Isso daí. Sem dúvida. Falamos um pouquinho da cudelaria, falamos um pouquinho e a chance do Brasil nessa Olimpíada. Você vê que a equipe chega bem, chega com probabilidade de ficar ali entre os 6 primeiros, que é mais ou menos o que todo mundo quer. Você que quer o bem-estar para o seu cavalo, venha visitar o Aras Arion, em Itaipava. Asfalto até a porta, com conforto e segurança. Aula de equitação, amplas cocheiras e pessoal especializado. Dependências completas, restaurante e um café da manhã inesquecível. Pistas, piquetes e estruturas para bem te atender. Acesse agora arasarion.com.br. Eu acho que tem chance, né, Monzon? Ainda mais com esse formato que a gente tem.
de realmente não ter o descarte, de você não ter um quarto cavaleiro, embora o quarto seja reserva, mas você tem que ter 3 resultados consistentes. Se você tem a troca de um cavaleiro entre o reserva, você é penalizado em 20 pontos, né? Assim, então, você pode fazê-lo, mas não é de graça. Você é penalizado. Então, para as equipes que estão realmente disputando, e a gente sabe, às vezes, que tem um insucesso, e o cross hoje está se aproximando muito do salto, que o tempo está tendo um peso muito grande. Importante. Então, a equipe que vai realmente para ganhar, ela tem que botar o cross no tempo. Só que o cross hoje é interessante porque tanto o adestramento como o salto, o parâmetro dele é o de 5 estrelas. Mas o cross é do 4 estrelas, porque você tem aqueles países que vêm com menos experiência, que pegaram uma vaga de grupo. Então, é um 4 estrelas. Para ficar seguro, para não ter problema, eles dão uma aliviada. A gente já falou, segurança, gerar boas imagens do esporte, super importante. Mas com isso, para se colocar no tempo, isso daí, a prova de cross dentro do tempo, você arrisca. Você toma um desvio, você aciona um dispositivo de segurança, e aí você é penalizado. Que é o famoso obstáculo frangível que você tem, que ele desarma mesas, que elas desarmam e depois são recolocadas, se tem pinos ali de segurança, tudo. Então, pode ser que com isso, os nossos conjuntos eles estão chegando em condições de fazer bem a prova. A gente, as principais equipes, a diferença é que realmente eles têm mais cavalos para estarem fazendo as provas de 5 estrelas ao longo do ano. Então isso é um diferencial. A maioria dos nossos cavaleiros tem um cavalo, então entra naquela parte de poupar o cavalo, chegar com saúde. O trabalho, a preparação é muito desgastante no concurso completo, por conta do trabalho de condicionamento, de intervalo treino. Mas eu acho que a gente tem uma chance, tem que chegar. Claro, isso depende da estratégia do técnico. A gente tem um super técnico, que é o William Fox Pitt, ganhador de várias competições, medalhista olímpico. Então eu acho que a gente tem chance, todos nós como brasileiros ficamos na torcida, e eu acho que a gente vai chegar aí para brigar nesse grupo aí de 6, 7, para tentar um bom resultado. E claro, com um pouquinho de sorte, né? Tem gente que diz que não acredita em sorte, mas se a gente dependendo, ter um resultado aí favorável, que é sempre muito importante para o esporte, né, para a gente. Como foi o último Pan-Americano? O último Pan-Americano foi muito bom, né? O Márcio Carvalho Jorge conseguiu a medalha, a gente conseguiu também a medalha por equipe, foi um resultado muito bom, mas a gente tem hoje uma diferença muito grande ainda entre o Pan-Americano os Estados Unidos e o Canadá ali muito fortes, o restante a gente tem um nível que o Brasil realmente tem uma predominância, a gente está entrando na pista também para brigar com esse pessoal, mas a gente tem o que? O Pan-Americano, ele tem a mesma situação, você tem um adestramento ali de 4 estrelas, tanto o adestramento como o salto, e o cross é 3. Certo. E aí você sai como é que se diz, para a Olimpíada, como é que se diz, também para o 4 estrelas no cross, mas um cross que ele salta de qualidade, porque você tem o mundo inteiro. E você tem nações que você tem um grande problema para o desenhador de percurso de cross, para o desenhador de percurso de salto, e na modalidade de salto também acontece o mesmo problema, você tem que ter um primeiro. Sim. Se você não tomar o cuidado, todo mundo faz zero, faz dentro do tempo, final, vai ficar e aí dependendo do critério do desempate, o curso completo, o hipismo completo, que é ponto perdido, depois que você pega ali, o adestramento é por ponto perdido, que você não vai definir quem fez no último dia o salto, o percurso de salto no menor tempo, ou o cross no menor tempo. Então você tem que tirar isso, você tem que botar uma dificuldade. E aí há uma pressão até pelos países europeus, como também há no salto, que querem que o Pan-Americano também não seja tão tranquilo, porque senão você dá a vaga para um país das Américas e tira às vezes um grande time, uma grande equipe que poderia estar lá na Europa, e isso até para o show, para o espetáculo, de sem você dúvida. Ter equipes mais competitivas, colocando a competição em outro nível. Perfeito. E agora, projetos como Cavaleiro, o que está acontecendo, recebendo cavalos do Rincão? Monzon, eu acho que a gente já pensa no próximo ciclo, né? A gente tem um campeonato brasileiro aí daqui a 1 semana e meia, né, para a gente fazer. E pensar principalmente nessa questão, né, de atrair, de montar a Confederação Brasileira, tá nesse circuito, o Exército Brasileiro, seja com a produção de cavalos. A gente sabe que tudo isso está interligado, né? Você ter bons cavalos, ter proprietários, ter uma premiação interessante para a prova, isso atrai bons instrutores, isso atrai os organizadores para que façam prova, mas quem pensa é principalmente agora o EG, os Jogos Equestres em 26,
o Mundial, a gente, e depois Sul-Americano, que também é em 26, que a gente está vendo se de repente traz para o Brasil o Sul-Americano. Certo. E estão aí em tratativas, estão bem iniciais, bem informais, mas está se cogitando isso. 27 o Pan-Americano e 28 a Olimpíada, né? Pensando sempre aí no próximo ciclo, né? Que bacana. Acho que a ideia é essa. Como é que está a manutenção da nossa tão famosa pista de cross do Parque Eloy Menezes? Monzon, graças a Deus, né? E há muito trabalho aí, o Marcelo, você também já teve oportunidade de falar, e outros aí envolvidos, a gente tem uma equipe aí muito boa. A gente, como não poderia deixar de ser, né? A gente é um país de terceiro mundo, a gente tem várias dificuldades, assuntos muito importantes aí em todas as áreas, mas o esporte dentro disso, graças a Deus, a gente está conseguindo aí manter isso daí. A gente continua com a nossa parte da irrigação, que é uma irrigação eletrônica realmente de primeiro mundo, com a qualidade, a gente tem trabalhado, a gente tem mantido por meio de competições, de contrapartidas não financeiras e também de construção de obstáculos. A gente ainda tem alguns obstáculos móveis que foram utilizados dos Jogos Olímpicos, mas claro, os Jogos Olímpicos a gente está falando em 2016, estamos em 24, 8 anos. Isso naturalmente tem um desgaste, como a gente Chuva também... e sol acaba com eles. Não tem jeito, a gente do salto a gente também tem, mas a gente está conseguindo manter e a gente tem uma área que hoje, esse ano mesmo, a gente teve provas de 4 estrelas, curto, né, no formato curto e longo, que são as provas de maior nível de dificuldade que a gente tem no país. Então, estão sendo realizadas aqui no parque, a gente espera que para o ano que vem, para os outros anos a gente continue, a previsão é essa, está sendo feito um trabalho tanto do Exército Brasileiro como da Confederação para que seja mantido isso e principalmente, né, atraindo mais gente, atraindo mais conjuntos para a prática do hipismo completo. É fundamental também que o Ministério do Esporte continue investindo aqui. Continue investindo. Já falei isso na minha conversa com o Coronel Marcelo Fermi e queria repetir aqui agora. É super importante que o Ministério do Esporte mantenha esse apoio, porque é o único legado do Rio de Janeiro que ainda está de pé. Sim, exatamente. É a parte hípica, o tiro e o que sobrou da Olimpíada na área militar aqui da região. Sim, exatamente. O resto, o que tínhamos na Barra da Tijuca, tudo que foi construído, infelizmente, foi se deteriorando. Não houve interesse das confederações, creio eu, em se apegar àquele legado olímpico e correr atrás de patrocinadores para não deixar aquilo ser desfeito. Então, para o hipismo é fundamental o apoio de todos que puderem, trazendo eventos para cá, o apoio do próprio Ministério do Esporte, apoio aos projetos de manutenção disso, inclusive de transformá-lo em eco-friendly, como a gente fala, né? De reutilização da água, diminuir custos, fazer painéis solares aqui para que a gente não gaste tanta energia para irrigar. Agora, todo cavaleiro de CCE que vem correr um cross aqui diz: caramba, é a melhor pista que eu já tive na minha vida, o piso é sensacional, não tem susto, não tem buraco, a grama está mantida, o traçado é inteligente. É fundamental isso. Nós temos que nos apoiar, nos agarrar e manter viva a raiz do CCE. Sim. E durante muito tempo foi municiada por cavaleiros militares, depois quando arrefeceu isso, nós tivemos os cavaleiros oriundos da ABIR, Sim. Né? Da Associação Brasileira de Hipismo Rural, da qual eu fui diretor de salto durante 2 mandatos. Sim. Lá nos anos 90, tentei ajudar e a ABIR cresceu assustadoramente. E a maioria dos nomes que você vai ver praticando CCE, e alguns que agora fizeram o caminho do CCE para o salto, sim, como Artemos de Almeida e o Louro, o Lourenço, né? Lourenço Vieira da Silva. O também, que está lá agora Sérgio na Bahia, Marins, Sérgio Marins, o André Giovannini. Sim. Toda essa galera é oriundo da ABIR. Sim. Então, o CCE tem história e é um grupo engraçado, mais unido, fica mais perto do cavalo a noite inteira. É um pessoal bem mais rural, muito mais chegado no cavalo, assim, da paixão mesmo pelo cavalo. Sim, acaba passando muito tempo, né, junto ali. E, Monzão, só você falou do legado, né? Eu acho que também é um conceito importante que a gente tem com essas instalações e com os materiais, e piso principalmente, tanto de areia ou de grama, né? É que eu brinco, né? É como se fosse um avião, né? Ele tem que estar voando, né? Se você não está utilizando, não adianta a gente ficar 1, 2 anos sem utilizar e agora eu vou começar a utilizar.
Porque aí o investimento já vai ser outro, já se Exato. perdeu. Então tem que estar voando, é igual o avião, tem que estar voando. Se está parado, ele Tá está estragando, deteriorando. tá deteriorando. Então tem que estar sempre pensando numa prova, preparando para alguma coisa, está mexendo, está construindo obstáculo, está fazendo a irrigação, está fazendo isso, porque senão você perde. E aí depois não adianta, né? É diferente de uma pista de areia antiga, ou de uma grama mais rústica, natural, que você deixa ali, às vezes fica 1, 2, 3 anos sem manutenir, não tem o recurso, como você falou, importantíssimo o apoio do Ministério do Esporte, e aí em dado momento você fala, agora eu vou investir de novo. Nesse caso aqui, com essas instalações, com essa qualidade que a gente tem, tem que ser mantido constantemente. E a melhor maneira, sem dúvida nenhuma, é a gente ter competição. Utilizar, a gente está utilizando, está testando mantendo, o tempo todo. está fazendo, exatamente. Maravilha. Algum cavalo aí que você considera importante que esteja contigo agora já? Monzão, acho que eu não posso reclamar. Estou com o Hulk, né, da Vista, que foi um cavalo agora que eu fiz a seletiva. É um cavalo que eu acredito aí que tem mais um ciclo ainda para fazer, para amadurecer, para preparar. Estou também com um cavalo, na verdade, 2 cavalos do Rincão. O Arteiro, que foi um cavalo arteiro do Rincão, que ainda não chegou para essa. Estava um furinho abaixo, né? As seletivas, as últimas foram 4 estrelas, ele está no 3. Acho que também é um cavalo bem importante que vai chegar. E um cavalo um pouco mais novo, que vai chegar numa idade ali, eu tenho que ver como é que vai acontecer o trabalho aí, que é o Destemido do Rincão, que são 3 cavalos, né? Então, para chegar, para trabalhar. De A para D são quantos anos de diferença? São 3 anos de diferença. 3 anos de diferença. Mas é um cavalo que está fechando 6 anos agora, vai estar com 10 anos na próxima Olimpíada. Mas chegar num Estou fazendo uma momento iniciação bem tranquilo, estou vendo, mas a gente sabe, né? Você é cavaleiro, sabe como é que é. A gente, aquela história, né? O cavalo nas provas menores, salta, sobra. A gente vai vendo, tem que passar água embaixo da ponte. Ainda mais o concurso completo, o hipismo completo, que tem que ver como é que o cavalo vai se portar num cross, como é que ele vai responder ao trabalho, se ele vai aguentar o trabalho. Então, quando eu falo isso, não é porque o salto ou adestramento não tenha, né? Mas como tem a parte da preparação, do condicionamento físico, do intervalado, que é com uma exigência maior, a gente tem que ver realmente como é que o cavalo trabalha isso daí, se ele responde bem e aguenta. Mas eu acho que se Deus quiser, aí estou bem, chegar bem para o ciclo aí e correr atrás de uma vaga aí, tá no grupo aí que está correndo atrás de uma vaga. Perfeito. Daqui a quanto tempo, teoricamente, você deixa a escola de equitação, deixa o lugar aqui? Monzon, o Marcelo ele deve passar o comando, né? Nós 2 somos da mesma turma. Aí ele vai passar o comando em dezembro ou janeiro, para o Major Barros. Isso. Nosso tempo agora para encerrar o nosso serviço na ativa é agosto, né? Final do mês. Mas eu vou ficar com ele até a passagem. Mas vou ficar no Exército. Minha previsão para ir da ida para a reserva é no final do ano ou início aí de 2025, assim que o Marcelo passar o comando. Então ir para a reserva e aí, claro, continuar trabalhando os cavalos, preparando, fazendo tudo. Essa é a ideia. Que bacana, porque aí acabam as exigências da profissão Sim. com relação ao trabalho. Sim, exatamente. Muita gente me pergunta isso, toda hora fala assim, não, por que os cavaleiros militares ficam lá só fazendo isso e competem entre os amadores? Eu digo, eu vou te convidar um dia para passar um dia num quartel e ver quantas horas por dia o militar consegue dedicar a montar a cavalo. Sim. Todas as outras funções, todas as outras responsabilidades, na realidade tem muito amador aí, Sim. que monta muito mais horas por dia do que um oficial que trabalha dentro de uma escola de equitação. Sim. Vocês não fazem ideia da quantidade de problema, da quantidade de trabalho, da manutenção de todo o parque, Sim. não é? E envolvimento em ações fora do quartel, em reuniões. Não é fácil. Eu admiro quem consegue manter até chegar ao coronelato, né? Sim, sim. Full, essa vontade ainda de se dedicar a montar a cavalo, preparar novos cavalos que vão acabar ficando para novos cavaleiros que vêm atrás. Esse legado do instrutor de equitação eu acho fantástico. Acompanho a escola de equitação desde os meus tempos de menino, né? Aprendi a montar dentro do centro hípico, que era do Exército naquela época, hoje do Rio de Janeiro. Acompanhei o comando do meu pai na escola de equitação ainda em Realengo. E de lá para cá eu só venho acompanhando as ondas, né? As marés da situação do hipismo militar e estou realmente encantado com 3 coisas hoje. Primeiro, o real trabalho da escola de equitação junto a todo o meio civil, se posicionando como possível ajuda e receptora de grandes eventos.
né? A criação da cudelaria do Rincão, que deu um Cada salto vez, absurdo. melhora né? mais. E agora a gente vendo cavaleiros militares fazendo sucesso em todo o Brasil, divulgando uma arte que é uma herança do quadro Renoir, de Saumur, da Sim. França, onde nós temos uma doutrina espetacular, Sim. mas uma doutrina morre sem grandes instrutores. Sim, Hoje importante estamos, isso. acho que chegando num ponto em que tudo tem para a escola de equitação cada vez mais ser reconhecida, Sim. não é? E mais cavaleiros, oriundos ou não do Exército, mas sim da escola de equitação, conseguirem grande sucesso. Sim. Fabrício, Com certeza. prazer enorme. Prazer foi meu, Monzão. Te agradeço Obrigado. por toda a explicação que você está dando. Nós estamos daqui a pouquinho, tem Paris, hein? Sim, sim, sim. E vamos torcer pelo time Brasil, Vamos sem torcer, dúvida. sim, com certeza. E saibam, esse é o único lugar no Brasil em que você consegue preparar um cavalo de concurso completo de equitação no mais alto nível com o menor risco possível de lesão. Pela qualidade dos pisos, pela estrutura que nós temos, inclusive veterinária, e aqui dentro tem um hospital veterinário legado das Olimpíadas, não é? Então, essa é a casa do cavalo no Brasil ainda. Escola de Equitação do Exército, amigos do Tô na Pista, estejam sempre conosco, não se esqueçam, participem, inscrevam-se no canal, mandem para os amigos. Você pode entrar aqui nesse endereço e verificar como você pode nos apoiar, para que esse podcast possa cada vez mais visitar grandes lugares, entrevistar grandes figuras do hipismo brasileiro e, se você tem paixão pelo cavalo, você tem que estar aqui com a gente. Tô na pista, tô com vocês. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Monzão. Valeu. Valeu. Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Tô na pista com Luiz Fernando Monzon.